Abre sua Bíblia em Apocalipse. Hoje é um culto de missão. O culto de missão é um culto voltado para que nós não esquecemos de maneira nenhuma qual foi e qual é o nosso chamado como cristão. Se você está aqui, se você em algum dia foi alcançado pela palavra de Deus, se você algum dia ouviu falar de Jesus, de Deus, saiba que isso aconteceu porque os seus irmãos entenderam qual foi o chamado deles. O Senhor não nos salvou para que ficamos só para nós. O Senhor nos salvou e nos redimiu para que outras vidas, outras pessoas possam ser abençoadas como nós. Amém? Então, missão é para todos aqueles que entendem que Jesus é o caminho e é a salvação. Não há outro caminho, não há outro jeito, é Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, é Jesus que nos salvou, é Jesus que vai nos levar para o céu, é Jesus que nos dá alegria, é Jesus que tirou a culpa do pecado sobre nós, é Jesus. Você tem essa missão, e nessa noite nós iremos falar sobre isso. Todo culto de missão é voltado para isso. No começo o irmão Júlio trouxe essa reflexão bíblica. Na hora da oferta, o irmão Henrique trouxe essa reflexão bíblica. Tudo voltado para a missão, tudo voltado para que nós entendemos que se nós calarmos, as pessoas deixarão de ser salvas. Se nós calarmos, as gerações irão se perder. Então nós devemos sempre entender que o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, para que outras vidas também sejam salvas, amém? Nós estamos aqui, nós estamos deixando a nossa casa, deixando outros fazeres, estamos pegando o nosso dinheiro, colocando aqui, para que outras vidas sejam salvas, como eu fui salvo, como você foi salvo. Então o culto de missão é um culto importantíssimo, e é um culto, que eu costumo dizer que é um culto de reunião, é um culto de reunião do gerente com os seus funcionários. Você sabe aquela reunião quando o gerente faz para resolver algumas coisas? É uma reunião que geralmente a palavra é um pouco puxada, né? Culto de missão é assim, é Deus nos chamando e falando: presta atenção, não esqueça o que você deve fazer, e o que nós temos que fazer? Pregar a Cristo o tempo todo. O tempo todo as pessoas têm que olhar para nós e entendemos que Jesus é a salvação. Eu quero ser o mais rápido possível. Nosso culto termina às 21h30, por causa também de todo o decreto da pandemia. Não irei ser extenso, mas eu queria convidar os irmãos a refletir aquilo que o Espírito Santo quer falar sobre nós. Talvez tenha alguém dizendo assim: mas nossa, essa noite eu queria ouvir uma palavra que acalma meu coração, eu queria ouvir uma palavra que mexe, porque o meu coração está triste, o meu coração está ferido. Então quero te dar uma boa notícia: a palavra de Deus sempre mexe no coração, a palavra de Deus sempre sara o coração, a palavra de Deus sempre vai tratar, amém? Falou da palavra de Deus, é bálsamo em nossas vidas. E Apocalipse é bálsamo também. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13. Se uma mão puder pegar uma água para mim, amém? Vai para o céu, meu irmão. Não por isso, mas vai para o céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13. Os irmãos acharam? Diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino,
e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreva num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Efésio, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém, irmãos? Dá mais uma corrida aí, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Uma página, geralmente. Capítulo 3, do versículo 14 para frente. A palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja Laodiceia, escreve: isto diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e a criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és fria nem é quente. Quem dera foras fria ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és uma degração e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quanto ama. Se pois zelosos e arrependeste, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Curva sua cabeça, meu irmão. Porque o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus, eu quero mais uma vez entrar diante da tua presença, Pai, e pedir que a tua misericórdia venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, Pai Santo, nós queremos primeiramente pedir em teu nome, repreender, Senhor Jesus, todo espírito de inquietez, Pai. Senhor Jesus, todo espírito de perturbação, Pai Santo. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar nos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, essa noite é uma noite que o Senhor separou para nós, Pai. Senhor amado, toque em nossos corações, fala conosco, Pai. Senhor Jesus, que ninguém possa atrapalhar, Senhor, que nada possa atrapalhar de eu entender e ouvir a tua voz, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Meu irmão, fala para o seu irmão aí: meu irmão, conversa comigo agora não, em nome de Jesus. Pode repreender, porque sai. O diabo obedece o nome de Jesus. Pode repreender, fala em nome de Jesus, meu irmão. Tenha misericórdia. Não me atrapalha não rouba minha bênção não. Em nome de Jesus. Falar de missão é algo que nós podemos dizer várias coisas. Podemos pregar muitas coisas aí sobre chamado, sobre qual foi a escolha, por que Deus nos escolheu, qual foi a nossa comissão, como evangelizar, como ir. Podemos falar sobre a África, podemos falar sobre a Ásia, podemos falar sobre os países perseguidos, podemos falar muitas coisas. Para os irmãos que não sabem, eu faço parte de uma agência missionária, uma das maiores do Brasil, e eu sou coordenador de toda a região de Goiás. Então, nós temos aí um conhecimento sobre missão, trabalhamos com missão praticamente todos os dias, enviando missionário, falando com missionário, lendo, entendendo o que está acontecendo. A cada 5 minutos, um cristão é morto por causa do amor do Senhor Jesus. O mundo está
prepexo aí pelo a pandemia está fazendo, meu irmão, tem cristão morrendo como tanto, sabia? Como tanto. O ano passado foi um dos melhores anos em toda a história. Só morreu 400 mil cristãos mortos por causa do amor de Jesus. E foi um dos melhores cristãos, um dos melhores anos. Foi um dos melhores índices. Só 400 mil. Só 400 mil pessoas foram confrontadas dizendo, nega esse Jesus, e eles falaram, eu não nego, e eles foram mortos. Alguns, muitos, crucificados, como Jesus, numa maneira de zombar da sua fé. Isso acontece no século 21 agora. O ano passado, 2019, foi um dos melhores anos. Então nós podemos dizer tanta coisa sobre missão, mas tanta coisa, mas muita coisa mesmo. Trazer dados, gráficos, mas nessa noite eu quero trazer algo para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, que é interessante disso que nós lemos aqui. E aí nós temos que falar um pouco da história. O Império Romano foi o último império feudal que existiu. Um império que tomou conta do mundo, aonde ele ia nos países, nos povos, tomava aquele lugar, tomava posse do terreno, tomava posse da política, do reinado, e ali eles colocavam todos aqueles ali para trabalhar com eles. O Império Romano foi o último grande império da sociedade nesse formato de ir e de conquistar. Quando Jesus veio à Terra, era o Império Romano que estava tomando conta. O Império Romano estava cada dia expandindo e praticamente todo mundo estava debaixo da autoridade do Império Romano. Jesus veio, pregou, foi crucificado, e depois da sua crucificação, no terceiro dia ele ressuscitou, e logo depois ele deixou a grande comissão e aqueles grandes homens para iniciar a igreja de Cristo, diante do Império Romano. Os primeiros anos foram anos de sucesso, aonde aqueles apóstolos, onde aqueles homens, cada um foi para um canto, cada um ficou com uma função, e a igreja do Senhor cresceu tremendamente. Paulo, um dos grandes homens, logo aceitou Jesus e virou um grande missionário, conquistando toda a Europa, conquistando a Ásia, fazendo um trabalho missionário e fundando grandes igrejas. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, e cada viagem dessa era sucesso, meu irmão. Igrejas iam se levantando, o nome de Jesus ia crescendo, as pessoas iam conhecendo quem era Jesus, e assim começou o cristianismo. Até o ponto que o próprio Paulo fundou uma igreja bem na cidade, na capital, lá em Roma. E não foi uma pequena igreja, foi uma grande igreja. Ao ponto que uma terça parte de toda Roma se tornou cristão. Uma terça parte. 33% do Império Romano, da cidade de Roma, se tornou cristão, se tornou crente, meu irmão. A igreja, o culto era uma bênção. Era um culto de milhares de pessoas. Ele ganhou praticamente um bairro todo, uma região toda de Roma. Aquilo incomodou o Império Romano. Coincidiu de uma queda, e o Império Romano a cada dia ia perdendo mais, cada dia ia perdendo a sua região, e os cristãos crescendo. Então o que o Império Romano disse? A culpa de nós caímos é os cristãos. Então eles começaram a perseguir os cristãos. E os imperadores que iriam surgindo a cada dia iam aumentando o seu grau de perseguição aos cristãos. Um dos grandes e famosos imperadores que fizeram isso foi Nero. Nero, quando ele assumiu que era praticamente um louco, ele perseguiu de toda forma os cristãos. No ano de 64, Jesus morreu no ano 30, então 34 anos depois da morte de Jesus, Nero resolve botar fogo na cidade. E ele
bota fogo nessa cidade e ele faz de uma maneira estratégica. Roma era dividida em 3 regiões. Uma região era só de crente, uma região era só de cristão. Então ele pôs fogo em qual região? Nas outras 2, não foi no de cristão. E aí quem foi o culpado? Os cristãos. E aí começou uma grande perseguição, e agora uma perseguição ferrena, de morte. Nero durou pouco, porque ele ficou praticamente louco. Ao ponto de um dia ele acordou, pegou o seu cavalo e falou assim: o meu cavalo é o ministro supremo aqui da região de Roma. Tanto que o cara ficou maluco. Ele era tão louco que ele pegava os cristãos, mergulhava de pinche e colocava nos postes para iluminar a cidade de Roma. Isso é história, é indiscutível, isso aconteceu. Mas não acabou por isso. Logo veio um sucessor dele, o famoso general Tito, um dos maiores tiranos de toda a época. Tito, em sua fúria, e ele foi o criador e foi o que inaugurou o Coliseu, e ele fez aquele lugar lá só para matar os cristãos. A história diz que eles matavam tanto cristão, e muitos morriam crucificados, que Roma, em um certo tempo, ficou sem madeira. Você imagina um negócio desse, meu irmão? Você imagina uma situação dessa? No ano 69, ele pega e surge o Coliseu, inaugura o Coliseu, mas aquele ali não adiantava, ali ainda era pouco. No ano 79, ele invade Jerusalém, e ele destrói Jerusalém, e todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, todos foram mortos. A história e a Bíblia nos diz que os cristãos fugiram, e aqueles que fugiram conseguiram sair da morte, porque era necessário, porque eles tinham que continuar pregando. Mas os grandes apóstolos, os líderes, o Império Romano foi matando um por um. Matou Tiago, matou Pedro, matou Paulo, foi um por um. Os crucificados, eles perseguiram todos os líderes. Logo depois de Tito, veio um grande imperador chamado Dominiciano, e esse, quando ele estava com João, ele resolve não matar João, mas ele joga João em uma cadeia, que ficava em uma ilha de Pátmos. Por que eu estou contando essa história para você? Porque eu quero que você entenda que esse capítulo 1 que nós lemos, a situação de João estava só, os seus irmãos estavam mortos, perseguidos, ele não sabia quantos crentes existiam mais, ele não sabia se existia cristão ainda, ele não tinha ideia onde o Império Romano tinha chegado com tanto fervor, ele estava preso, e nessa prisão, ele, como nós lemos ali, ele começa dizendo: eu sou João, os seus irmãos, companheiro, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o sofrimento que vocês estão passando, eu sou João, eu sou esse que estou com vocês. E aí ele diz que naquele momento, ele diz que ele tem uma visão, e a visão que ele tem é o próprio Jesus Cristo. Mas presta atenção, meu irmão, essa visão é diferente de todas as outras visões, porque todas as outras nós encontramos os homens de Deus vendo Jesus ainda com as suas marcas de cruz, aquele homem ainda com o seu sangue ainda marcado. Mas João, nessa visão, foi diferente. Ele viu um ser glorificado, tremendo, poderoso, cheio de glória. A Bíblia diz, que nós lemos, que Jesus vira para ele e fala assim: ainda há 7 igrejas, e eu quero que você manda 7 cartas para essas 7 igrejas. Então presta atenção, Jesus aparece para João, João está só, e ele mandar para as cartas daquelas igrejas que ainda sobraram, que ainda estavam pregando o Evangelho.
Só que, cada uma com a sua particularidade. E quando nós vamos ler essas 7 cartas, nós encontramos reclamações de Deus, nós encontramos elogios de Deus, nós encontramos palavras de promessas de Deus, nós encontramos também palavras de reclamações do Senhor Jesus. Na verdade, o que acontece ali, as 7 igrejas são 7 relatórios que foi enviado para as igrejas. No meio cooperativo existe uma palavra que é muito usada, que chama feedback. Feedback é muito importante. Nós temos que ter o feedback. Antes das lives, né, antes de nós termos a live, de começar a gravar, eu não tinha muito bem o feedback da minha voz cantando. Aí o dia que eu vi a live, eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, porque a gente escuta outra voz, né? Foi misericórdia. Como esse povo ainda consegue me ouvir? Ou voz feia. Feedback é muito bom, né? E aí eu percebi que os irmãos que é da igreja sabem que eu tenho um problema na língua, né? O que eu fiz? Bom no fono, cara, mas a minha língua é muito presa. Por causa do feedback. O feedback é importante, o feedback nos cresce, o feedback faz a gente corrigir, não é assim? Quando um gerente, quando um dono de uma empresa chama a sua equipe, chama para dar um feedback, é para quê? Para que eles corrijam. É isso que Deus estava fazendo com a igreja. Vou trazer um feedback. Vou trazer para eles entenderem o que está acontecendo. Porque se você lê em todas as cartas, você encontra que todas as igrejas ficaram assim, nós somos assim. E em especial nessa noite, eu quero trazer a igreja de Laodiceia. Jesus escreve todas as cartas, mas na igreja de Laodiceia eu quero trazer em especial, e eu quero trazer o susto. Eu quero trazer como foi o feedback para essa igreja. Presta atenção uma coisa, meu irmão. Nessa noite o Senhor quer trazer um feedback para a sua vida. Posso ouvir um amém? Quem quer ver um relatório de Jesus aí? Quem quer ouvir um relatório de Jesus? Está pronto? Tem certeza? Tem certeza? Hein? Esse relatório é complexo. Mas o Espírito Santo de Deus manda dizer, o Senhor é necessário que Ele leia o relatório para a sua vida. Muitas vezes nós estamos passando por umas coisas, muitas vezes a nossa vida dá uma bagunçada, é porque nós não olhamos o feedback, nós não estamos olhando para o relatório. Nós temos que ter esse feedback, e nessa noite Deus quer te dar um feedback. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus, ele chega na igreja de Laodiceia, e a carta de Laodiceia, ela é em especial diferente de outras cartas por uma razão, somente uma razão. Em todas as outras cartas nós encontramos elogios, em 2 cartas nós encontramos só elogios, mas a igreja de Laodiceia é a única igreja que não recebe nenhum elogio. O que diferencia as cartas da igreja de Laodiceia com as outras é a falta de elogio. Mas você sabe uma coisa interessante? Você sabe qual que era a igreja mais poderosa? Você sabe qual que era a igreja mais rica? Você sabe qual que era a igreja mais perfeita diante de todas as Ásias? Você sabe qual que era a igreja que era desejável? Você sabe qual que era a igreja que todo mundo, eu queria ser membro dessa igreja, porque os irmãos são unidos? Em nenhum momento você encontra Jesus falando que os irmãos não eram unidos. Em nenhum momento você encontra na carta dizendo que eles eram imorais, adúlteros, prostitutos, ladrão, corruptos. Não tem isso. Cara, eles eram uma igreja que todo mundo queria. Rapaz, cara, minha igreja é assim, mas a igreja de Laodiceia, hein? Que é isso, rapaz? Você viu a igreja? Bonita, tem umas luzes que pisca, tem uma coroa, foi por você. Que top, rapaz. Na igreja de Laodiceia. E os irmãos, a gente chega lá e eles dão a paz do Senhor.
Eles vêm e abraçam. Foi muito bom você estar aqui. E aí você fala, cara, que igreja top demais. Os caras é tudo gente boa, rapaz. O pastor lá é um gordinho, gente boa pra caramba. Todo mundo queria fazer parte dessa igreja. Eu fico pensando, eu não sei, a Bíblia não diz se essas cartas chegaram no mesmo tempo para cada uma, ou foi chegado em etapas, e talvez uma ficou sabendo, não sei. Mas se isso aconteceu, talvez Laodiceia era a igreja assim, saiu o bafafá, João está lá na ilha de Patmos, mandou 7 cartas para 7 igrejas, e é Deus falando, hein? Isso eu tenho certeza que se chegou isso no ouvido do pastor de Laodiceia, o pastor assim, rapaz, a nossa carta vai ser assim, vocês são top. Porque aqui não tem adultério, aqui não tem roubalheira, e além de tudo, nós somos ricos, e não somente ricos, nós somos abastados, nós somos cheios. E aí eu fico pensando, aquele pastor abrindo a carta, irmãos, chegou a carta de João, direta de Deus, e lendo aquilo ali. Olha que coisa interessante. As 7 cartas foram enviadas para um feedback na igreja. E por que foi enviado um feedback para a igreja? Porque era chegado o dia do Senhor, para que eles entendam o que o Senhor estava vindo, e o Senhor vai vir, e para que o Senhor venha e salve a tua igreja, as igrejas têm que estar consertadas, o seu povo tem que estar firme, porque se não estiver firme, vai ficar. Era tempos e tempos que eles deveriam se levantar, se curar e pregar o evangelho, porque ia ser tempos duros, então era necessário um conserto. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se nós estamos no culto de missão, se nós estamos no culto para entendermos e compreendermos e ser relembrados que nós necessitamos pregar o evangelho, então todo culto de missão tem que ser um culto de conserto, meu irmão, porque nós só podemos ganhar outro cristão, nós só podemos fazer o evangelho consertados. É noite de feedback, meu irmão, é noite do relatório passar fino, não tem jeito. Culto de missão tem que ser uma palavra onde nós temos que entender que nós temos que mudar. Presta atenção. A igreja de Laodiceia. A carta da igreja de Laodiceia começa o Senhor Jesus dizendo que Ele é o anjo de Deus, que conhece as obras de todos. Ele começa dizendo para a igreja de Laodiceia, fala assim, deixa eu te falar uma coisa, eu sou Jesus, aquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe coisas que seu marido não sabe, aquele que sabe coisas que a sua esposa não sabe, aquele que sabe coisas que o seu pastor não sabe, aquele que sabe coisas que o seu amigo não sabe, mas eu sei e conheço as tuas obras. O Senhor Jesus inicia dizendo, entenda uma coisa, não tem nada escondido debaixo do meu olhar. Meu irmão, nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar até aquelas pessoas que nós mais amamos, mas jamais nós iremos enganar Jesus. Você pode contar história, você pode falar, você pode dizer, mas a Jesus não tem como. Ele vira para a igreja de Laodiceia falando, para de viver aquilo que vocês não são, para de ser aquilo que vocês não são. A igreja de Laodiceia estava vestida de religiosidade, estava vestida, meu irmão, de uma santidade mentirosa, dizendo uma moralidade, e gritando e batendo no peito, nossa igreja não tem fofoca, a nossa igreja não tem adultério, a nossa igreja não tem inveja, mas a palavra do Senhor diz assim, vocês batem no peito, dizendo que são ricos, abastados, poderosos, mas eu digo, vocês são pobres, cegos e nus.
A carta de Laodiceia tem duas passagens famosíssimas. A primeira, quando o Senhor Jesus fala para eles que eles não são nem quentes e nem frios. Vocês são mornos. Aqui Jesus trouxe algo que eles entendiam muito bem. A cidade de Laodiceia era uma cidade que ela não tinha água, não tinha fonte de água. Ela dependia de duas cidades, Hierópolis e Colossos. Essas duas cidades abasteciam a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Uma cidade que ela produzia um colírio muito famoso. Os melhores oftalmologistas daquela época eram em Laodiceia. Quando Jesus falou, vocês são como a água da sua cidade, eles entenderam. Porque aquelas duas cidades, Hierópolis e Colossos, Hierópolis era uma cidade de fontes termais. E até hoje é uma cidade de fontes termais, onde as pessoas saem do mundo todo para ir lá. E Colossos era uma cidade que a água era muito gelada. E essas duas águas abasteciam Laodiceia. E quando chegava lá, elas ficavam mornas. E não sei se você sabe, meu irmão, a pior água que existe é a água morna. Não sei se você sabe, se a pessoa comeu uma coisa ruim, que não fazendo digestão, dá água morna para ela. Ela joga tudo para fora. A água morna é terrível. E quando o Senhor Jesus vira para eles e fala assim, vocês são como a água de vocês, eles entendiam que não era coisa boa. Que não era coisa boa. O feedback do Senhor Jesus veio para mostrar para eles que eles estavam cheios da religiosidade, mas vazio da presença de Deus. Cheio da moralidade, mas vazio da presença de Deus. Você sabe que tipo de crente que eram esses homens aqui, essas mulheres? Era aquele que fazia assim, foi para a festa, né? Eu não vou para a festa, mas era pior. Porque não buscava o Senhor. Vinha para a igreja para bater ponto. Não fazia a obra do Senhor, não prega o Evangelho, não prega o Senhor Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vamos passar o relatório? Vamos passar o relatório. Qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Qual foi a última pessoa que você falou, Jesus te ama? Qual foi a última pessoa que você diz assim, Jesus é a solução? A igreja tem acabado, tem morrido, nós temos falado isso. A pandemia, ela não veio para acabar, ela só veio para mostrar aquilo que a igreja já estava morta. Porque nós não fazemos nem missão nem dentro da nossa casa. Meu irmão, você tem a responsabilidade e o chamado de levar Cristo a todas as criaturas, meu irmão. Esse tempo atrás eu estava no hospital com minha esposa, aí tinha um senhorzinho lá, rapaz, entregando um folhetinho. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, a gente só precisa de uns 5 crentes desses. Só uns 5 desses. Ele podia estar na casa dele, assistindo televisão, junto com seus filhos. Ele já era uma pessoa de idade, com certeza já fez a vida dele, já está tudo certo, só esperar agora as coisas acontecer, aproveitar aquilo que ele já conquistou. Mas não, ele abriu mão de tudo para estar lá no hospital, falando, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Muitas vezes nós pensamos em missões e falamos, eu quero ir para tal lugar. Outros dizem assim, não, mas eu vou ofertar, mas eu vou orar. Meu irmão, tem muito mais que você possa fazer. E a primeira coisa que você possa fazer, meu irmão, é ser um cristão genuíno. Ser um cristão que não é pobre, que não é cego, que não é nu. Seja um cristão genuíno, que as pessoas vão ver Jesus em você e vão querer esse Jesus.
Ontem aconteceu um negócio legal, eu falando aqui, eu lembrando, aconteceu um negócio legal comigo e com o Saulo, né, Saulo? Na sexta-feira nós fizemos jantar dos namorados aqui, e ontem nós fomos levar o material, né, do que a gente alugou. E esse buffet, essa mulher que a gente aluga, eu alugo dela desde que iniciou a igreja. Então eu se tornei cliente mesmo. Casamento da Giovana, tudo foi com ela lá. Chegamos lá, conheço ela, sempre conversei com ela, chegamos lá entregando, rapaz, de repente a mulher começou a falar, de repente a mulher começou a chorar. E ela começou a dizer que não tem jeito. Rapaz, ela contou a história dela, eu vou te falar. Verdadeiramente a história dela, se ela contar para o cavalo, para o carroceiro, o cavalo vai chorar mesmo. O negócio tá feio para o lado dela. Rapaz, eu fiquei, e ela falava, eu falei, meu Deus. Quando eu pensei que ia piorar, ela contava mais uma história. Não, eu falei, misericórdia. Eu só ficava assim, misericórdia. Ela, não acabou não, aconteceu mais coisa. E aí depois eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a solução. No final disso tudo, ela era outra mulher. O rosto dela mudou quando a gente saiu de lá. O rosto dela mudou. Ela, nossa, eu estou tão leve. Nossa, foi bom. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você está passando, e de repente você está dizendo assim, olha, mas o negócio está ruim para mim, pastor. Das sete cartas existia uma igreja, a mais pobre, e foi a mais bem elogiada. Não é luta, não é dificuldade que vai impedir a obra do Senhor ser pregada. Você lembra da história de João? João estava só. Os seus companheiros estavam mortos. Ele estava preso. Ele já tinha perdido todas as coisas, mas ele continuou firme. Misericórdia. 8,35. Deixa eu te falar uma coisa para você. Presta atenção, alma. A palavra do Senhor, quando chegou o feedback para a igreja de Laodiceia, e quando ela disse que ela estava pobre, cego e nu, tem um significado. E eu quero trazer esse significado bem rápido. A primeira coisa, quando o Senhor Jesus falou que era pobre, Ele estava dizendo que eles não tinham a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você pode ter casa, você pode ter tudo, você pode fazer o que você quiser, você pode vir para a igreja, você pode ter amigos, você pode ter tudo, mas se você não tem a presença de Deus, você é pobre. Você pode conquistar o mundo, você pode conquistar uma cidade, você pode ser o cara mais bem realizado, mas se você não tiver a presença de Deus, você é pobre. Talvez as pessoas podem dizer assim, não, mas talvez há uma solução. Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus é inegociável, não há negociação da palavra de Deus, ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio na palavra de Deus. Como eu decidi crer na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que há só um único caminho, há só uma condição, há só uma salvação, há uma só forma, que é Jesus Cristo, e ter a presença de Deus na sua vida. Meu irmão, você quer ser feliz, mas ser feliz mesmo, ter felicidade, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não terá luta, ao contrário, a luta vai vir, e vir muito, mas você ainda irá continuar feliz, firme, porque você tem a presença de Jesus. Aleluia. Crente também pega câncer, crente também morre, crente também bate moto, crente também bate carro, crente também pega Covid-19, mas nós não desesperamos, porque nós temos a presença de Deus, meu irmão. E por isso que nós somos ricos, aleluia. Por isso que nós somos ricos. Nós não somos ricos, meu irmão, porque nós temos uma igreja bonitinha. Nós não somos ricos, meu irmão, porque nós temos uma casa.
Nós não somos ricos porque nós temos uma família. Nós somos ricos porque nós temos a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser rica? Você quer ser rico? Você quer ser feliz? Então eu vou te trazer uma coisa que não falha. Tenha a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Meu Deus, esse é o horário. Sangue de Jesus tem poder. Segundo, cego. E você sabe por que o Senhor Jesus falou que eles eram cegos? Porque a visão deles era única. Talvez é uma palavra, talvez é um jeito até muito duro, mas eles eram como um burro ou um cavalo com a sua fenda tampada, que só olhava numa direção. Eles só olhavam para eles. Eles só olhavam para a sua moralidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O Senhor quer te dar uma visão que vai além do normal, além do lógico. E o Espírito Santo manda dizer. Você sabe por que muitas vezes você está nessa situação, meu irmão? Porque sua visão está sendo única. Para de olhar para frente, para de olhar para trás, para de olhar para os lados, para de olhar para a dificuldade, olha para o céu. Para quem não sabe, nós temos um trabalho aqui chamado Radical, né? É um projeto que tem, e lá algumas ministrações. Então quem já passou do Impacto Radical vai entender mais do que não passou, mas todo mundo vai entender. Certa vez eu estava ministrando para um rapaz lá no Impacto Radical. E esse rapaz era um dos maiores assassinos lá de Brasília. Assassino, traficante. O cara, e além de tudo, era lutador de MMA. O cara era um guarda-roupa. E eu sou bravo só aqui, eu sou muito brincalhão, quem me conhece, né? E eu brincando com os outros pastores, os outros líderes que iam ministrar, eu sei que vai ministrar a sua vida aquele cara lá, rapaz. E um foi que caiu para mim, rapaz. Quando eu vi, o homem estava na minha equipe. Quando eu olhei, a orelha do homem dessa grossura aqui. Falei, meu Deus. E aí eu já cheguei nele e falei, rapaz, você é o meu chegado, eu gosto de você. Eu gosto de você. E ele falou, eu não gosto de crente. Não, beleza, cara, mas eu gosto de você, viu? Não esquece disso, não. Nós somos amigos. E aí, em toda a caminhada, em todo dia, você sabe qual que era a falar dele? Porque meu pai me abandonou. Eu virei traficante porque eu fui criado na favela. Eu virei traficante porque meus irmãos foram assassinados. Minha mãe me abandonou. Minha mãe me rejeitou. Meu pai rejeitou. A sociedade rejeitou. A polícia me bateu. É a mesma história, tudo repete a mesma coisa. Rapaz, ele ficou a manhã todo dia falando isso. É mesmo? É. Minha vida não foi fácil, não. Se eu matasse, eu ia ser morto. Ah, bela justificativa, é isso aí mesmo. Chegou uma hora lá, falei, agora vamos nós dois aqui, meu irmão. E aí tinha uma mulher lá que contou um testemunho que ela tinha acabado de perder o filho dela para o câncer. A filha, se eu não me engano, de 12 anos de idade. E ela contou, lutei com a minha filha, lutei e minha filha morreu. Eu enterrei a minha filha há poucos dias. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, você é melhor que ela? Você deve ser melhor que ela. Deixa eu te falar uma coisa, para de esconder na sua história. Todos nós temos uma história. Todos nós temos um trauma. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós um dia fomos decepcionados. Um dia alguém nos traiu. Um dia nós fomos deixados de ser amados. Um dia alguém fez mal para nós. Um dia a sua família não te sustentou como deveria. O seu amigo te negou. Um dia todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história ruim. Não tem ninguém, meu irmão, que não tem história ruim. Todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma história, e isso não te faz melhor ou pior, isso te faz único, e é nisso que Deus quer te glorificar a sua vida.
Jesus trabalha com o teu passado, meu irmão. E quanto pior é o teu passado, maior será o teu futuro na presença de Deus. Aleluia. O meu casamento mas não vai ser feliz, porque os casamentos dos meus pais não foram felizes. Deixa eu te falar, aí está a glória do Senhor, meu irmão. Porque se outra pessoa, se os seus pais tiveram um casamento feliz, e você tem um casamento feliz, isso se chama natural, isso é para qualquer um. Mas se a sua família foi uma família destruída, desgraçada, mas agora a sua família é cheia da presença de Deus, você vai dizer verdadeiramente: a glória de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. O maior conselheiro de casamento na Bíblia era um solteiro. O cara mais fera que falou de casamento, falou: marido, seja assim, esposa, seja assim. Ele era um solteiro. Há uma ideia provável que talvez ele era divorciado, ele já foi casado. Mas quando ele escreveu, ele estava solteiro. Você sabe por que ele escreveu com tanta propriedade sobre o casamento? Não é porque ele foi divorciado, alguma coisa, porque o Espírito Santo habitava sobre ele, e ele não tinha uma visão única, mas ele tinha a visão de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar, eu sei que passou o tempo, mas espera um pouquinho, porque o Espírito Santo nessa noite quer fazer algo sobre a sua vida. O Espírito Santo tem algo para fazer. Me perdoa, meu irmão, mas eu preciso, essa noite, vocês sabem que eu sou chato com horário, mas nessa noite o Espírito Santo está mandando dizer: deixa eu te falar uma coisa, vamos enterrar esse passado, vamos parar de olhar só para o passado, vamos parar de olhar só para uma situação, porque Deus, Ele quer mudar essa situação, e é nisso que Ele vai te encher, e o nome dEle será glorificado. Aleluia. Para de ter uma visão única, e tenha a visão do Senhor. Para de ser cego. É assim que o Senhor quer agir na tua vida. E por último, aleluia, quando Deus fala para a igreja de Laodiceia que eles eram nu, Deus estava falando que não há nada, mas não há nada que Deus não conheça. Deus está falando aqui que não há nada que se pode se vestir que vai te tampar diante de Deus. A igreja de Laodiceia estava vestindo a roupa da riqueza, da moralidade, da religiosidade, e dizendo: vamos nos vestir com essa roupa, que quando Jesus olhar para nós, não vai ver o nosso coração, mas vai ver aquilo que nós fazemos de bom, daquilo que nós somos bom, daquilo que nós somos poderosos, daquilo que nós somos ricos. Jesus não vai olhar para nós e não vai ver como nós somos miseráveis, porque nós estamos vestidos de roupas. Aí tem pessoas que não querem se confessar diante do Senhor. Não, eu não vou confessar diante de Deus, eu não vou arrepender. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus te conhece, não tem outra chance. Se arrependa, reconhece quem você é, porque Deus já sabe quem você é. Para de usar coisas que te escondem de Deus. Para de colocar desculpa onde não tem desculpa. Para de colocar muro aonde não tem muro. Para de colocar muro aonde não tem muro. Deus quer salvar o teu casamento, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua família, Deus quer mudar a tua história. Eu não sei qual é a tua história, mas Deus quer fazer. Mas entenda que não adianta se vestir de uma coisa que Deus não vai enxergar. Tem pessoas que se escondem da sua inteligência, outras se escondem da sua profissão, outras se escondem atrás da sua família, outros se escondem atrás da sua riqueza, outros se escondem através da sua boniteza.
Nada disso é válido, porque o Senhor não olha para isso, mas Ele olha para o que está dentro do teu coração. E o que Ele quer ver no seu coração não é um homem bambambam, não é uma mulher bambambam, não é um homem cheio de si, mas Ele quer ver só uma coisa: um homem com coração quebrantado, arrependido, dizendo: miserável sou, e somente a Ti eu me rendo, Senhor. Não tem outra solução, meu irmão. Só se chega diante do Senhor prostrado, de joelho, dizendo: eu sou pecador sim, eu sou miserável, e não há nada de bom em mim. Senhor, faça morada em mim. E a segunda coisa, que nessa passagem, nessa carta, é de muito sucesso, é que o Senhor traz a famosa palavra: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, alguém ouviu aí? Se você ouvir, você tem que ouvir isso aqui. Jesus não vai gritar: ei, estou aqui fora, abre o portão, sou eu. Quem? Eu. Jesus não está gritando, Ele está batendo na porta. E é educado, viu? Mas se você ouvir, e só ouvir adianta? Você tem que ir lá, pegar na maçaneta. Só pegar na maçaneta adianta? Você tem que abrir a porta. E quando você fazer isso, a Bíblia diz que Jesus vai entrar na tua vida. E Ele não somente vai entrar, Ele vai ceiar contigo. E você vai ceiar com Ele. Você sabe o que se chama isso? Intimidade.